e a gente vai começar. Vamos começar então, abrindo o nosso catecismo. O catecismo tem uma... E eu estou atento aqui, ainda continua falhando a voz. Deixa eu ver o que está acontecendo. Está normal para algumas pessoas, para outros tem falha. Pode ser que seja um problema de internet, não aqui, né? Pode ser que seja algum problema de alguma rede de internet. Então, mas eu acredito que já melhora, tá? Quem está travando, deixa eu dar uma dica para vocês. Às vezes a gente conecta muitos aparelhos na internet da nossa casa. E para uma transmissão ao vivo, é preciso que tenha um bom volume de dados, então você pode desconectar os aparelhos que não esteja usando. Assim a internet do seu aparelho melhora, tá bom? Obrigado. Vamos lá. O catecismo começa com uma introdução feita pelo Papa João Paulo II, e nessa introdução ele conta que foi um trabalho grande, que levou vários anos, desde que o Sínodo dos Bispos havia se reunido em 1972 e pedido um catecismo. E o Papa levou alguns anos reunindo uma equipe, organizando esta equipe, e quando a equipe conseguiu se reunir, levou 4 anos para apresentar um esquema do que seria importante no catecismo. 4 anos. Feito isso, em 6 anos, sob a presidência do cardeal Ratzinger, o catecismo começou a ser escrito. E aí nós temos um trabalho de, basicamente, algumas décadas. Em 1992, o Papa São João Paulo II colocou o catecismo da Igreja Católica à disposição de todos nós. E é agora que nós temos, então, esta beleza, certo? Um comentário. Não se preocupem, nós estamos organizando os grupos de WhatsApp e a gente vai colocar, ou já colocamos, a equipe cuida disso, o primeiro arquivo para você ler. Mas eu não li antes dessa aula, não tem problema. Essas 2 primeiras aulas a gente vai organizando, tá? Depois eu volto a falar disso no fim. Então, o Papa João Paulo II também promulgou uma carta, uma constituição apostólica chamada Fide Depositum, falando da importância do catecismo da Igreja Católica e explicando o doutrinal. Nós entramos, assim, no número 1º do catecismo e começa com o prólogo. O prólogo, que é uma citação de vários textos bíblicos para expressar a busca do ser humano em relação a Deus. O primeiro ponto, o primeiro número, quando eu falo número, o que é o número, para você entender? O número, eu vou mostrar para você, deixa eu ver se consegue aproximar aqui. Olha só, boa noite para vocês que estão chegando. Olha, o número, quando eu digo número do catecismo, é esse número grande que tem aqui na margem, tá? Sempre na margem, numa margem ou na outra margem. São os números grandes que temos aqui. Então, quando eu disser número 1º, na edição antiga, esse número estará na página 13, na edição nova, deixa eu ver aqui, consultando, na edição nova ele estará na página 21, e assim por diante. Então é o número 1, tá? Tudo bem? O primeiro número, então, diz sobre o sentido da vida. O título é A Vida do Homem, Conhecer e Amar a Deus. E nesse ponto, eu não vou fazer a leitura, eu vou fazer alguma leitura, mas eu vou lembrar a teologia que está, o pensamento que está nesse primeiro ponto, no número 1º do catecismo. Deus cria em primeira ordem, o ser humano cria em segunda ordem. Deus cria livremente e cria do nada toda a realidade. O ser humano também cria livremente, pois é imagem e semelhança de Deus, e ele cria a partir da natureza. Então, no ser humano, na pessoa humana, há um reflexo da bondade, da beleza criadora de Deus. Deus cria as suas criaturas todas por amor, é um amor inteligente e que coloca nelas algo chamado liberdade. Anote essa palavra. A liberdade, ou o livre-arbítrio, é um dos dons mais preciosos que Deus dá a cada um de nós, pois é pela liberdade que nós podemos determinar o nosso caminho em direção a Deus. O Senhor não cria nada, não criou nenhuma das suas criaturas, principalmente o ser humano, sem um propósito, sem um direcionamento. O nosso grande propósito é buscar livremente o caminho de Deus. E nesse primeiro ponto ainda, já citando o número 2,
o catecismo começa a falar sobre a vinda de Deus ao mundo. Há uma palavra que eu sempre gosto de citar para mencionar para você, que é a palavra kenosis. O que é kenosis? Kenosis, anote aí, é com K e é com Y. Essa é uma palavra grega que significa abaixamento. Deus criou a sua realidade e o próprio Deus veio ao mundo para encontrar-se com as suas criaturas, num gesto de amor muito bonito. A kenosis é quando Deus visitou o mundo na pessoa de Jesus. Jesus, Cristo, que é Deus, com o Pai e o Espírito Santo, desde sempre. Então, ao visitar o mundo, Deus instituiu a sua igreja e permitiu que ela ficasse como guardiã das verdades reveladas, enviando os apóstolos para manter a divulgação, a propagação da fé. Agora nós passamos para uma questão interessante aqui. O catecismo começa dizendo isso para dizer que é dever de todos nós, dever meu e seu, conseguirmos levar esta revelação para a próxima geração. Aqui eu te coloco uma primeira questão. A primeira questão é, para você pensar, como é que a gente pode anunciar Jesus? Como é que a gente pode anunciar o reino de Deus, as belezas de Deus, se a gente não conhece direito? O catecismo não está colocando isso aqui por acaso. Ele está colocando porque há muita desinformação a respeito da própria doutrina. Há católicos que acreditam em coisas inimagináveis. Eu sempre brinco dizendo que há católicos que acreditam em gnomo, que acreditam em duende. Estou mentindo? Pois então, é porque há uma crise grave de fé. As pessoas acreditam em coisas malucas, que não fazem nenhum sentido, e quando, de repente, encontram algo, um dado da fé, que devem acreditar, não querem acreditar e dizem, isso eu não quero, isso eu deixo de lado. Muito bem. Na sequência, nos números 4, 5 até o número 9, o catecismo trata de algo chamado catequese, e catequese aqui não é a catequese no sentido catequético das nossas catequistas, mas é a ação de ensinar às criaturas aquilo que é o sentido da vida. O que é a catequese? Eu vou traduzir de forma bem simples para você. Catequese, nesse sentido aqui, é quando você consegue mostrar para alguém que esta realidade que nós habitamos não é uma única, ou digamos, a única realidade. Há algo muito maior além do que nós podemos ver e observar. Isso é a catequese, é quando você consegue mostrar para as pessoas o sentido da verdadeira vida. E, quando eu digo isso, vamos colocar um pouquinho de atenção nisso. Quando eu estou dizendo isso, é para que você lembre que as pressões que você sofre, que eu sofro, as pressões que as pessoas vão sofrendo, essas pressões acabam tirando a capacidade das pessoas perceberem a beleza e a grandeza que existe na vida. Fala para mim aqui, pode escrever, escrevam bastante, tá? Será que alguma vez você já se decepcionou tanto com as situações da tua vida que você não conseguiu ver mais beleza em nada? Será que isso já aconteceu com você? Escreva que eu quero saber. Pois é nessas situações de pressão, nessas situações de angústia, de dúvida, que as pessoas acabam tendo dificuldade de encontrar as marcas de Deus. Escreva, anote aí no seu caderno também, essa expressão, marcas de Deus. A gente vai voltar a ela algumas vezes nesta aula. As marcas de Deus são as assinaturas que Deus deixou por todos os lados para que nós pudéssemos encontrá-lo. Ah, mas por que Deus faz isso? Observe, Deus criou toda a realidade e nela colocou o ser humano para que ele fizesse um caminho livre. Por isso que Deus não aparece pelos ares, por isso que Deus não vai se manifestar de uma forma estrondosa, porque isso atrapalharia o caminho de busca que o ser humano precisa fazer. Deus é uma realidade absolutamente sensível, é uma realidade que está além da nossa capacidade de percepção mais imediata e por isso é preciso perceber Deus nessas pequenas assinaturas. Nossa, mas que jogo de esconde-esconde Deus está fazendo? Não é bem assim. Na verdade, as marcas de Deus estão estampadas de forma gigantesca na nossa frente. Como eu dizia no início, as pressões, as cobranças,
as nossas decepções tiram de nós, muitas vezes, a capacidade de olhar para o mundo e perceber a marca de Deus. A grande catequese católica faz isso, ela reencanta o sentido da vida, e ela diz para você, por exemplo, estou vendo os nomes de vocês, né? Clara Letícia, Luzinete, Valesca, Mônica. Essa catequese diz para cada um de nós, para os nossos nomes, que a vida é muito maior do que você imagina, a vida é muito mais incrível, fantástica e fascinante do que a gente pode supor. A vida começa nessa nossa jornada no ano em que você nasceu. Eu não sei o ano que você nasceu, mas a partir do primeiro dia em que você respirou o ar desta terra, você está em direção a uma vida muito maior e mais abrangente. Eu gosto de lembrar, nesse sentido, que nós podemos nos comparar com os bebês que ainda não nasceram. Eles vivem uma realidade que conhecem, que é a realidade do útero materno que os contempla, que os abrange. Eles estão seguros e conhecem aquele mundo. É claro que eles trocam percepções de sentimentos com a própria mãe, mas eles não imaginam o que existe fora. Eles não conseguem imaginar. Da mesma forma, você que está hoje peregrinando nesta terra, neste ano da graça de 2023, também, com esta comparação, como eu, como todos nós, não conseguimos perceber que a vida é muito maior do que a gente pode supor. Ela ultrapassa as arcadas dos nossos horizontes. Isso diz o catecismo até o número 9. E o número 11, eu vou dizendo os números mais importantes e fazendo as reflexões, tá? Quer uma dica boa de estudo? Você pode fazer o seguinte, você pode apenas ouvir e acompanhar. Exatamente, até se você quiser, pode acompanhar aí deitada na sua cama, deitado, sem dormir, tá? Depois, num outro momento, você volta anotando, pausando o vídeo. Deixa eu perguntar, quem de vocês aqui tem esse hábito de acompanhar primeiro e anotar depois? Vocês conseguem fazer isso? Porque esse hábito é um hábito muito bom. A gente vai ficando com os aspectos mais importantes do texto, tá? Tudo bem assim? E eu não vou perguntar hoje, obrigado, que bom, estou vendo os comentários de vocês. Eu não vou perguntar hoje quem leu o texto, porque ainda nos primeiros encontros a gente tem esta espera por quem está chegando, então, tá? Mas a partir da próxima semana eu vou perguntar quem leu o texto e o que achou do texto, tudo bem? Esses primeiros 100 números que nós estamos estudando são introdutórios, não tem problema então. Ótimo, muito bom, estou gostando de ver, olha só, bastante gente faz isso, né? Excelente, que bom, excelente, né? Cosmira Jesus, já vou anotando, gostei, vai anotando também. Daiane Ferreira, Selma Neri, Adilza Dias, parabéns. Então, que bom, que maravilha, né? Kelly Cristine diz que está amando. A Graça diz, eu gosto de ouvir primeiro. Perfeito, maravilha, excelente, pessoal. Tudo bem. Vamos, então, avançando um pouquinho para o número 11. O número 11 eu vou ler um pedacinho para vocês. O presente catecismo tem por objetivo apresentar uma exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre fé como a moral, à luz do Concílio Vaticano II e do conjunto da tradição da Igreja. Olha, que interessante. Então, segundo está escrito aqui, o catecismo é uma brevíssima e resumida introdução a assuntos essenciais e fundamentais. Bom, você entendeu? Se já é uma brevíssima e resumida introdução, e se os assuntos são fundamentais, ou seja, são os primeiros e os mais elementares, significa que, de novo, o catecismo é uma porta de entrada para o universo da nossa fé. Há outros conteúdos que o catecismo aponta que trazem outras riquezas. E esse catecismo diz ainda algo interessante. Ele está orientado sob a luz do Santo e Sagrado Concílio Vaticano II e sob a luz da Sagrada Tradição. A gente já vai estudar a Sagrada Tradição nessa aula, logo mais. Ela é muito importante. E as fontes do catecismo são a Sagrada Escritura, os Santos Padres, a liturgia e o magistério da Igreja. Então, é algo bonito. O catecismo se baseia na Sagrada Tradição, anote, na Sagrada Escritura, no Sagrado Magistério,
na teologia dos Santos Padres. Quem são os Santos Padres? Os primeiros teólogos da fé católica, lá no início. E também na liturgia. São fontes importantes. E o catecismo tem a seguinte estrutura. Está dividido em quantas partes? Quem pode me ajudar, escreva para eu saber aqui. Né, um abraço para os nossos padres que estão conosco aqui também. Padre Wandel, bem-vindo. Que beleza, que coisa boa. As nossas religiosas, bem-vindas também. E claro, as crianças, né, crianças? Um abraço para vocês. Bem-vindas. Perfeito, obrigado. Olides, Ana Cláudia, Kátia e Irani disseram 4 partes. O catecismo está dividido em 4 partes e são as 4 partes mais elementares da nossa catequese. Então você, quando precisa fazer uma exposição da fé católica para alguém, exponha em 4 momentos. Se você quiser, construa 4 frases, use esses 4 elementos. Quais são essas 4 partes? A primeira parte é a profissão de fé. É o creio. O creio não é só uma oração. Ele é, como o nome já diz, um símbolo da fé. Ele resume os principais aspectos da nossa fé. O catecismo faz uma longa explanação sobre cada um dos artigos do creio. Creio em Deus Pai e explica o que é crer em Deus Pai, qual é a natureza de Deus Pai. A segunda parte trata dos sacramentos e apresenta, junto com os sacramentos, também a liturgia. A terceira parte trata da vida de fé, que por isso a vida de fé é tomada a partir dos 10 mandamentos, do agir cristão, a forma como você se coloca diante do mundo e da vida. E claro, a quarta parte trata da oração na vida de fé e também toma um aspecto central que é a liturgia, porque a liturgia basicamente é uma oração. Bom, então, isto é a introdução do catecismo, e lá no número 24 diz algo interessante. O catecismo expõe de forma ampla os conteúdos da fé para que você possa entendê-los e, olha que interessante, repassar aos destinatários. Significa o quê? O que eu estou dizendo a você? Significa que o catecismo está preparado, na verdade, pronto, o catecismo está preparado para que você possa ensinar as outras pessoas. É uma leitura muito bonita, muito agradável, como a gente conhece, mas principalmente o catecismo foi pensado para que você possa ensinar as outras pessoas sobre a fé católica. Lembram do que eu falei ontem? Que o objetivo deste curso é formar formadoras, formar formadores. O que eu quero dizer com isso é muito verdadeiro e muito simples também. Você estuda para que você possa ensinar aos outros. Você conhece para que você possa dar testemunho. Você faz a experiência para que você possa levar outros a fazer a experiência também. Avance comigo, vamos agora até o número 26. A gente entra na primeira sessão, a primeira sessão que tem como título Eu Creio, Nós Cremos. Diz o número 26 lá na metade, quem quiser acompanha, mas pode me ouvir também, diz assim: a fé é a resposta do homem a Deus que se revela a ele e se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido último de sua vida. Ou seja, a fé é aquilo que mostra para nós o sentido desta vida. Sabe, pessoal, qual tem sido a grande dor que as pessoas enfrentam cada vez mais hoje? A grande dor que as pessoas enfrentam é não conseguir encontrar uma direção para a sua vida. Quando eu digo direção, é perguntas básicas que não são nem feitas, são tão básicas que nem são feitas. Os padres que estão aqui podem, inclusive, confirmar o que eu vou dizer. Quando as pessoas se aproximam do confessionário, a angústia muitas vezes é tão silenciosa e é uma angústia tão permanente que é difícil da pessoa encontrar a razão pela qual ela está abatida, cansada, aflita. Isso significa que ela está vivendo uma crise no seu sentido de vida. Ela não consegue entender qual é o motivo pelo qual ela está aqui. Ela não tem uma finalidade para a vida dela. Isso é um dos maiores males que existem no nosso tempo. As pessoas têm uma grande dificuldade em observar o que está além de tudo isso. Porque
Para as pessoas, para nós também, muitas vezes, o que se sobrepõe nas nossas vidas são as cobranças, as dores, as pressões, as dificuldades. Ah, então o catecismo trata de autoajuda? Negativo. Não nesse sentido, pelo menos não nesse sentido comercial, não. O catecismo aponta uma direção muito maior. Ele diz para todos nós: olha, tem isso, o próprio Cristo passou pela cruz, ele não abandonou a cruz e disse ainda que nós vamos carregar, só que tem um detalhe: além de tudo isso, há uma outra realidade, há um outro mundo esperando por cada um de nós. E esse mundo vai nos surpreender porque ele está além da nossa capacidade de pensamento. Lá no número 28, diz, faz uma citação interessante, que lembrando que o ser humano tem essa busca muito intensa por buscar, por tentar encontrar algo que dê sentido, e eu quero que você anote no seu caderno a palavra religião. A palavra religião significa religação. O ser humano tenta se conectar com algo maior que dê sentido a ele. Ontem, quando eu me despedi de vocês, eu fui fazer uma palestra para uma paróquia, que é a paróquia de Nossa Senhora do Rosário, em Hortolândia, mas foi pela internet, né? Eu fui, mas é pela internet. Hoje é muito fácil, né? Mas uma das coisas que eu mostrei para eles foi como é que, no nosso tempo, nós católicos perdemos a capacidade de comunicar as coisas de Deus. Você concorda com essa afirmação? A gente simplesmente perdeu a capacidade de falar sobre Deus de uma forma que faça sentido. E aí nós observamos algo curioso na nossa arquitetura urbana. Os shoppings parecem-se cada vez mais com catedrais, com templos. E muitas vezes as catedrais se parecem com prédios, com caixotes, enfim. Muitas vezes. As igrejas não se parecem igreja. É curioso, isso é curioso. É só uma indicação de que quando o shopping tenta tomar uma arquitetura católica, ele está dizendo para as pessoas: olha, eu posso te religar com algo maior. Com o que é que o shopping religa as pessoas? Com o consumo, com a convivência. As pessoas têm necessidade de sentirem-se ligadas a algo maior. E quando você, eu, nós, a igreja, não conseguimos ligar as pessoas a Deus, elas vão buscar outras oportunidades, outras situações, correto? Então, há uma questão aqui que é a religação. No número 28 ainda diz sobre a questão do o ser humano é chamado a ser religioso, e depois o número 29 diz que Deus, no entanto, continua se manifestando. Eu vou pular alguns números que eu quero avançar para uma questão interessante dentro disso. Lá no número 31, você pode anotar aí. O número 31 fala sobre as vias do conhecimento de Deus, os caminhos pelos quais é possível conhecer Deus. E os caminhos são os seguintes: o primeiro caminho, ou a primeira prova da existência de Deus, está registrada no próprio mundo. Algumas vezes eu já repeti a frase de Frei Carlos Mesters, que disse que o primeiro livro escrito por Deus para nós não foi a Bíblia, foi a natureza. É uma frase para ajudar a entender essa realidade, que a primeira assinatura, a primeira grande assinatura de Deus está no mundo. Quando eu digo natureza, não é apenas a natureza da floresta e da vida selvagem, não é apenas essa. Quando eu digo a natureza, é todos os pilares da criação, né? Por exemplo, as estrelas, o cosmos, a galáxia que habitamos, os oceanos, as cidades que construímos, o mundo em que vivemos. Há uma ordem que está na base de tudo isso, e essa ordem é sim uma indicação da presença de Deus. Pode parecer que não, porque a nossa sociedade é um pouco perturbada ou muito perturbada. A segunda via para compreender e conhecer Deus, acredite você, está no ser humano. Por quê? Porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Se o ser humano é feito, é criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem a capacidade de também encontrar no amor a sua aproximação. E o número 34 diz o seguinte: o mundo e o ser humano atestam que não têm em si mesmos nem seu princípio primeiro, nem seu fim último, mas que participam do ser em si, que é sem origem e sem fim. Ou seja,
tanto nós quanto o mundo em que nós vivemos somos limitados, porque apenas uma pessoa é ilimitada, essa pessoa é Deus. Continuando a nossa reflexão, o catecismo ainda diz sobre a dificuldade de conhecer Deus na sociedade atual, fala sobre a questão da semelhança que eu já havia mencionado, e numa das formas de perceber Deus está a marca da perfeição que existe nas coisas, correto? O bem, o belo e o verdadeiro. Eu vou avançar porque o tema vai se repetir algumas vezes. Deus é diferente de nós, claro, a gente sabe. Enquanto nós somos marcados pela fragilidade e limitação, Deus é o completamente outro. Deus é onipotente e totipotente. Deus está além de toda a nossa capacidade de mensuração. Uma forma da gente, então, conseguir falar sobre Deus, olha que curioso isso, é ampliar a nossa linguagem sobre Ele. Para ampliar a nossa linguagem sobre Deus, no entanto, você precisa renunciar a essa própria linguagem, porque as comparações humanas não são suficientes para alcançar essa realidade. Avançamos para o capítulo 2, que está no número 50. O capítulo 2, vocês estão vendo que nessa primeira parte é bem simples, né? Então, deixa eu dizer para você, você pode estar achando assim, meu Deus, entrei nesse curso aqui, está muito simples, está muito tranquilo. Fique tranquilinho, porque o conteúdo vai se adensar sozinho, viu? É verdade. As primeiras páginas, os primeiros capítulos tratam dessa realidade, né, da presença de Deus, o ser humano tentando alcançar Deus, errando. A imagem que vem à minha mente agora é a da Torre de Babel, que o catecismo cita, quando os seres humanos tentavam alcançar Deus com as suas próprias obras e não dava certo. Então, a gente tem que lembrar que nessas primeiras partes, muito simples, o catecismo está dizendo exatamente isso. O sentido de toda a vida é buscar Deus. Esse catecismo foi escrito para isso, a Igreja Católica existe para isso, o mundo existe para isso. Tudo aponta na direção de Deus. No número 50, ele começa a falar sobre a revelação divina. Anote essa expressão, revelação divina. O que é a revelação divina? A revelação divina é uma ação que Deus colocou sobre a realidade desde o início lá das primeiras sociedades humanas. E essa revelação divina foi sendo colocada, foi sendo inspirada pelo Espírito Santo em vários povos e culturas. Esses povos e culturas foram desenvolvendo algumas práticas de piedade, foram desenvolvendo algum pensamento ou prática religioso, e isso foi ajudando lentamente a humanidade a evoluir moralmente. Quer dizer que o Espírito Santo inspirou antigas religiões? Atenção, preste muita atenção. O Espírito Santo colocou no coração de todos os antigos seres humanos, como colocou no nosso coração, os impulsos para o bem, para a verdade e para a beleza. Isso é comum a todo ser humano. É claro que a grande revelação é Cristo, é a única grande revelação, aliás, mas até Cristo vir ao mundo, muitas gerações passaram por aqui. Você consegue imaginar, por exemplo, a possibilidade de fazer uma viagem há 20 mil anos no passado? Você consegue imaginar isso? Que fantástico seria? Como era a vida das pessoas naquela época? Pois é, já naquela ocasião havia elementos do Espírito Santo no coração das pessoas, tentando mostrar para elas o caminho de Deus. É fácil, né? É engraçado quando eu digo isso, alguém quer fazer a seguinte acusação. Então você está justificando outras religiões. Não, a questão não passa nem por isso. Olha, gente, fazer as pessoas entenderem o caminho de Deus é tão difícil, mas é tão difícil que a gente tem que agradecer muito a Deus por quando alguém consegue dizer, olha, criatura, toma vergonha na sua cara, passa a ser uma pessoa melhor, busca o caminho do bem, é o caminho de Deus também. E a nossa religião nos ensina isso. Bom, a revelação aconteceu por etapas. Ela foi acontecendo dentro de uma pedagogia divina, anote a expressão, pedagogia divina. E deixa eu pedir uma coisa para vocês, né? Pedir duas coisas, aliás. Quem está chegando aqui hoje, bem-vindo, bem-vinda. Mais uma vez,
Quem não conseguiu entrar no grupo de WhatsApp, fique tranquilo, eu vou, nem que se for na tua casa para te buscar, não vai desanimar não, tá? Entra porque tivemos aí uma série de transtornos, mas vai dar certo, tá? A maior parte de vocês já entrou. Mas a segunda coisa que eu vou pedir é a seguinte coisa. Vai ser uma forma de um trabalho que a gente vai fazer toda semana nesses 25 encontros. Ajudará você a gravar algo importante. Pega uma dessas partes interessantes que você gostou, que pode ser a minha fala que você anotou, ou pode ser um trecho do catecismo, e posta na rede social. Vamos fazer isso? E se você quiser ainda, pode inclusive colocar o link da inscrição desse curso, porque a melhor forma de convencer alguém a conhecer a doutrina católica é pelo catecismo. Então coloca o link para a pessoa vir fazer também. E se quiser, pode até me marcar, caso queira, caso queira. Mas eu recomendo a você, vamos fazer esse compromisso? Toda semana você faz uma postagem, uma só que eu estou pedindo para Deus, para o catecismo. E quando você colocar essa postagem, coloca uma frase bonita para ajudar os católicos a tomarem posse do próprio catecismo. Quando você destacar uma frase, você destacar uma parte que você gostou, você coloca na rede social e as pessoas vão perguntar para você: Nazaré, Luzia, Maria, de onde você tirou isso? E aí você vai dizer que foi do catecismo. Cita o catecismo, né? Tudo bem? Vamos fazer isso? Ótimo, posso contar com vocês? Pronto, que coisa boa. Maravilha, que coisa boa, viu? Que bênção. Deixa eu ver uns comentários que vocês estão colocando aqui. Embora eu não consiga, né? Certo, que coisa boa. Excelente, maravilha, que coisa boa, gente. Tô vendo os comentários de vocês aqui. Maravilha. Nota 10, excelente, né? Pelo menos, ótimo. A Vânia disse que sim, né, Vânia? Obrigado. Também o Laércio concordou, disse que pode. Olha só, deixa eu ver quem eu nunca tinha visto aqui. A professora Marusa também disse que é uma ótima ideia, né, professora? Obrigado. Fabiana também. Que bom, fico feliz por isso, tá? Minha vontade era pôr o comentário de todo mundo aqui, mas né, o tempo não permite. E tem até alguém que faz isso já, né, Cláudia? Cláudia Santos, às vezes eu faço isso. Parabéns, gente, parabéns. Quem fizer isso até o fim do encontro vai ganhar até o fim do curso vai ganhar uma passagem para a Terra Santa, só de ida. Vamos então continuar a nossa reflexão sobre as etapas da revelação. A revelação foi acontecendo aos poucos, ela foi acontecendo não de uma vez só, porque lembra que eu falei da pedagogia divina? O ser humano evolui moralmente com o passar dos séculos, muito pouquinho. A evolução moral que tivemos desde que Cristo veio ao mundo, que foi ontem, há 2000 anos, para a igreja é pouquíssimo tempo, para Deus é nada, para nós é muito tempo. Até a evolução moral que nós temos hoje na nossa sociedade parece que não é tão diferente. Tanto é que de vez em quando alguém diz: se Cristo voltasse, ele seria novamente assassinado. Pois é, por que alguém sempre fala isso? Porque a evolução moral acontece muito devagar, mas ela acontece, ela acontece. E aí a revelação foi acontecendo ao longo dos milênios, até que num determinado tempo da história, um povo de uma periferia entre grandes reinos, lá um lugar desértico, esquecido, pobre, abandonado, lá nesse povo tão simples, eles conseguiram cultivar as sementes que o Espírito Santo colocou no coração deles. E foi lá nesse povo que nasceu nosso Senhor Jesus Cristo, que é o ápice da revelação. Que alguém esperava, meu Deus, se Deus virá ao mundo, ele não virá aqui nesse fim de mundo. Ele virá talvez na Babilônia, virá em Roma, virá em Atenas, mas nunca em Jerusalém. E aonde foi que ele nasceu? Para nossa surpresa, exatamente, lá em Jerusalém, não no centro do mundo. A revelação foi acontecendo em etapas. Qual foi a primeira etapa ou a primeira aliança? A revelação teve várias alianças. A primeira aliança é a aliança que Deus firmou com Noé. E a gente tem a primeira aliança, que interessante. Essa aliança nos lembra que a gente tem que sempre ler o Antigo Testamento de acordo com a luz de Cristo, né? Essa primeira aliança tem vários aspectos interessantes. A aliança com Noé, a gente lembra muito da arca e do dilúvio. Não é por acaso. O dilúvio nos lembra o batismo. No batismo nós somos submersos, nós nascemos novas pessoas a partir do batismo. A humanidade, na narrativa do dilúvio, o mundo foi, digamos, batizado pelas águas do Espírito Santo, que choveram 40 dias e 40 noites. E quando o mundo recomeçou, ele recomeçou diferente.
Ele recomeçou um novo mundo, com novas relações, com novas bondades. Depois ele foi se complicando, teve o episódio da Torre de Babel, em que o ser humano tentava buscar Deus do jeito dele. Depois apareceu a segunda aliança, que é a aliança confirmada com Abraão. Essa aliança tem um aspecto interessante. Se a aliança de Noé nos lembra do dilúvio, que nos lembra do batismo, a aliança com Abraão nos lembra da sua jornada, que na verdade é uma espécie de... Essa jornada de Abraão é uma espécie de, como posso dizer, de antecipação ou de símbolo da jornada humana também. Então essa jornada humana é a mesma que nós estamos empreendendo hoje. A jornada que nós começamos e vamos em direção a Deus com as nossas dores, com as nossas dificuldades, com as nossas alegrias. Há um canto muito bonito que é cantado em solenidades da igreja, que é... Como é que é o nome daquele canto? Deixa eu me lembrar. A Marcha da Igreja, né? De nossas favelas e pobres cidades, nós iremos a ti. Com nossos irmãos e irmãs do claustro, nós iremos a ti. Bom, esse canto que talvez você conheça, que é belíssimo, na verdade, inspirado na longa jornada humana em direção a Deus. A jornada humana que começou há muito tempo atrás, antes de nós existirmos, e continuará pelos séculos afora, certo? Porque a revelação tem um dado interessante. Ela foi concluída, mas ela não foi completamente compreendida. Vamos anotar isso? Anote. A revelação já foi concluída quando Cristo veio, mas não foi completamente compreendida. Interessante, né? Quem diz isso é o catecismo logo na frente. O catecismo vai dizer isso. O catecismo vai dizer que, lá no número 66, ele vai dizer o seguinte... Eu vou ler para você. A economia, o que é a economia cristã? Não tem nada a ver com dinheiro ou com transações financeiras, tá? A economia da salvação, quando você ouvir essa palavra, isso significa a forma como Deus se revelou a nós, tá? Isso é a economia da salvação ou economia cristã. Não vá você pensar que aí é alguma coisa relacionada a bancos enfim, a transações bancárias, não é nada disso. Mas diz então o catecismo: a economia cristã, isto é, a forma como a revelação cristã aconteceu, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará. E já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Olha que interessante. O que é que isso está dizendo? Que a gente já recebeu a grande revelação, que é Cristo. Agora o catecismo começa a entrar num aspecto aqui difícil, né, para alguém, não para nós não. Polêmico talvez para alguns. Quando fala de revelação, vamos distinguir duas coisas. Uma é a que Deus fez até Cristo chegar, Cristo é Deus. Essa é a grande revelação. E há, no entanto, outras revelações que foram acontecendo ao longo do tempo. Essas outras revelações são as chamadas revelações particulares que nós estudaremos lá na frente. O que é uma revelação particular? Quando alguém alega, estou vendo Nossa Senhora, São José me mandou mensagem, São Gabriel Arcanjo apareceu em determinado lugar, isso se chama revelação particular. O catecismo já faz um alerta bem aqui no início, por quê? As revelações particulares não podem acrescentar nada à grande revelação. E elas também não podem contradizer a grande revelação. Elas apenas podem confirmar. Se ela contradiz, se ela fala alguma coisa diferente do que Cristo, do que o Evangelho ensinou, ela não é uma revelação válida. Ela tem que ser rejeitada, tá? A gente vai tratar disso. Você não acha que tem gente que às vezes fala que está recebendo mensagem de Nossa Senhora, mas quando você olha direitinho aquela mensagem não tem fundamento? Pois é. Aquilo é uma falsa revelação, mas a gente vai entrar nesse assunto. Hoje não, outro dia. E agora nós chegamos na parte final dessa nossa aula, que está no número 74. Eu acho que aqui é o ponto alto da nossa revelação. Né? A Maria Augusta escreveu o seguinte, olha só, pulou o que ela escreveu, mas eu vou resgatar aqui. Maria Augusta escreveu assim, obrigado, viu, querida? Interessante essa explicação sobre essas revelações particulares. Continuem comigo,
porque em algum momento aqui desse curso, logo mais, a gente vai falar nos próximos dias sobre essa questão. E eu mesmo vou apresentar em outra conferência nesse canal uma exposição das revelações particulares, que são todas as grandes revelações que já aconteceram, as aparições de Maria, do arcanjo Miguel, e também vou fazer uma coisa bem ousada. Vou mostrar para vocês algumas que têm problemas, que não deviam ser cultivadas pela devoção das pessoas. Vou mostrar algumas que já foram desmascaradas, que são falsas, mas que tem gente que acredita, tá bom? Por que você vai fazer isso? Você pode perguntar. Porque como vocês estão no projeto de serem formadores, de se tornarem pessoas para ajudar as outras pessoas, é bom que vocês conheçam essas questões. A informação tem um poder muito grande de ajudar as pessoas. Tudo bem? Né, Jane? Muito bem, fico feliz por isso. Obrigado. Francisco, Odília, Núbia Maria, muito bem, que coisa boa. São as aparições, digamos assim, né? Tem aparições verdadeiras e aparições não verdadeiras. Vamos entrar no ponto talvez mais necessário para todas as aulas seguintes. No número 74, começa o artigo 2, cujo título é A Transmissão da Revelação Divina. É aqui que começa a nossa jornada um pouquinho mais densa. Como é que a revelação divina... Por que existe a revelação divina? Ela é o lembrete de Deus, dizendo, filha amada, filho amado, há algo muito maior esperando por você. Por isso, não faça da tua vida um desperdício. Não desperdice os minutos, as horas, os dias. Busca, dentro da tua sinceridade, da tua humildade, fixar os olhos no céu. Coloque os olhos no alto, onde está Deus. A revelação tem esse apelo para todos nós. A revelação nos mostra que habitamos um mundo fantástico, bom, criado por Deus, embora manchado pela liberdade humana, pelas maldades humanas, mas que esse mundo tem que ser restaurado. Tá bom? Tudo bem? Muito bem. Então, falando de restauração do mundo, nós vamos ter um curso do Apocalipse também. Aguardem, vai acontecer, tá? O Apocalipse fala exatamente disso. Número 74 diz o seguinte: Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, isto é, de Jesus Cristo. É preciso então que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todas as pessoas, e que desta forma a revelação chegue até os confins do mundo. Aqui, nesse curso, nós estamos cumprindo o mandato de Cristo, que é ide por todo o mundo e anunciar o Evangelho. Ou depois Cristo diz também, ide até os confins da terra. A gente está fazendo isso também. O que é anunciar Jesus, na verdade? O que é anunciar Jesus? É falar dele, como algumas pessoas pensam? Também, pode ser, também. Mas, primeiramente, anunciar Jesus é acolher as luzes que vêm do alto em direção a nós. Eu não posso falar de uma coisa que eu não conheço, porque a vida dos santos apóstolos foi tão fantástica ao ponto deles entregarem-se para o martírio, e de vários santos e santas, porque eles tiveram uma experiência de encontrar Deus nas próprias vidas. Não eram vidas gloriosas como algumas pessoas podem pensar. A vida de Santa Teresinha não tinha nada de muito gloriosa, aliás, era uma vida muito sofrida. A vida de São João da Cruz era uma vida extremamente pesada, cansativa, perigosa até. A vida, eu posso citar tantos santos, é igualzinho a nossa vida. Quem aqui de vocês tem que trabalhar duro, no pesado, ou em casa ou fora de casa? Vocês têm que fazer isso? Quem de nós aqui tem que todo mês se preocupar com honrar os compromissos financeiros? Inventaram uma palavra aí chamada boleto, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Pois é, tem o tal do boleto. Aliás, se vocês quiserem, eu mando os meus para vocês numa boa. Posso mandar, tá bom? A nossa vida vai acontecendo aqui mesmo desse jeitinho, né? Às vezes tem coisas que nos surpreendem pela beleza, pela facilidade. De repente chega uma coisa completamente inesperada. O que tem a ver isso com nosso conteúdo de hoje? Tem a ver o seguinte: a revelação acontece na soleira da porta da tua casa. A revelação está acontecendo até hoje. Cristo está se fazendo conhecer. Ele precisa de você para isso. Antes de você anunciar Cristo, porém, você tem que fazer a experiência de encontrá-lo.
E antes de encontrá-lo, conhecer um pouquinho sobre ele, que é o que o catecismo vai nos dizer. Nessa transmissão da revelação divina, nós temos uma joia preciosa, chamada, anote, qual é a joia preciosa? A tradição apostólica. A tradição apostólica é uma joia preciosa, por quê? A mensagem que Cristo deixou é o grande tesouro, e ela não tem nada mais para ser acrescentada a ela é absolutamente completa. Ah, mas já tem 2000 anos, alguém vai dizer. Ah, mas Jesus falou lá para os judeus, um povo muito simples, muito pobre. Pode ser que tenha 2000 anos, pode ser que Jesus falou numa cultura, pode ser muita coisa, só que uma coisa é fato. A mensagem de Cristo ainda não conseguiu chegar no coração humano. O coração humano, ao longo desses poucos 2000 anos de história cristã, parece com as pedras no fundo dos rios, que já estão lá há 15 mil anos e estão secas dentro delas, porque a água está ao seu redor, mas não consegue entrar no seu interior. O coração humano está dessa forma. Por isso, a gente precisa continuar batendo nesse coração de pedra, né? Você conhece alguém do coração de pedra, sim ou não? Acho que não, né? Conhece? Coloca aí para eu saber se você conhece. Sim ou não? Escreva para eu saber. Coração de pedra, às vezes, é o meu, né? Não vou falar do seu, porque eu sei que você é uma boa pessoa, mas o coração de pedra, às vezes, está mais perto do que a gente pensa. E a mensagem de Cristo, como é que entra nesses corações? Entra pela inteligência, entra pelo conhecimento, e quando a pessoa que está anunciando a mensagem de Cristo, olha, gente humilde dizendo, né, Simone Rodrigues? Simone Rodrigues é humilde, então só eu e a Simone Rodrigues que temos coração de pedra aqui. Obrigado, olha só, aqui, muito bem, gostei, viu? Parabéns. Obrigado, escrevam mesmo. Ana Cláudia também. Eu, a Simone Rodrigues, a Ana Cláudia e a Cláudia, né? O meu. Oh, meu Deus. Meu Deus, vocês são muito gentis, muito humildes, né? Muito bem, Valesca. Tão cheia de lodo, né? Valesca escreveu ali. Perfeito, perfeito. Muito bacana. Por que eu tô brincando com vocês, gente? Porque essa fantástica viagem que nós vamos fazer pelo catecismo vai dar a você argumentos para bater na porta do coração de pedra e falar assim: ô coração de pedra, vamos lá, vamos colocar um pouco de luz, vamos colocar as águas de Deus aí dentro desse coração, né? Então o catecismo nos ajudará nisso. A joia que eu estava mencionando para você chama-se tradição apostólica. Como é que se chama a joia? Tradição apostólica. A tradição apostólica é uma joia por quê? Ela preservou, por meio dos santos evangelhos e do Novo Testamento todo, o essencial da mensagem cristã. Ela preservou o essencial. E esse essencial é para nós luz poderosíssima nesse mundo quebrado que nós vivemos. O mundo é quebrado, é fragmentado, mas a mensagem cristã conseguirá dar uma liga a ele. A pregação apostólica se resume no Evangelho. E o Evangelho aconteceu de duas formas, diz o Catecismo. O Catecismo fala no número 76 que o Evangelho primeiro existiu de forma oral. Antes do Evangelho ser escrito, o Evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas e João era um evangelho oral das pessoas que conheceram Jesus pessoalmente. Depois, quando elas foram morrendo, existiu a necessidade de preservar o essencial. Aí surgiram alguns escritos, que são os evangelhos que nós temos, certo? Isso é um pouco da sucessão apostólica. O que acontece na sequência? Quando o último apóstolo morre, que é São João, os discípulos da comunidade dos apóstolos começam a preservar essa joia. E também dizer, bom, gente, tem muita gente dizendo contra Jesus, tem muita gente falando que segue Paulo, mas não segue Pedro, que segue João, mas não segue Tiago, e nós temos que evitar esse tipo de divisões. Se você acha que só hoje que tem divisão de cristianismo, isso é uma ilusão, sempre teve. Mas aí começa a sucessão apostólica. A sucessão apostólica é aqueles presbíteros e bispos escolhidos pelos apóstolos escolheram outros, que chega até os nossos bispos de hoje. Fala o nome do teu bispo aqui para eu saber. Coloca o nome do bispo aqui. Vamos lá. Como é que chama teu bispo? O teu bispo, se a gente for voltando nas origens de quem o ordenou, de quem ordenou o teu bispo e assim por diante,
nós vamos chegar lá nos 12 apóstolos, sabia? Interessante, né? Então, quando o teu bispo está diante de nós, presidindo a nossa diocese, aqui nós temos o nome de alguns bispos. Olha, a Náglia diz que o bispo dela é Dom José Carlos, a Jaqueline diz que o bispo dela é Dom Egídio, que aliás eu conheço, né, Jaqueline? Um beijo para o Dom Egídio. A Valquíria também. A Cassilene, opa, também pulou aqui, mas vamos lá, deixa eu ver se eu pego aqui mais um. Cícera diz que é Dom Magno Henrique. Bom, ó, põe o nome dos bispos aqui, maravilha. O bispo que você tem, se você voltar em quem ordenou o seu bispo, etc, etc, vai chegar lá nos apóstolos e vai chegar em Cristo. É isso que se chama sucessão apostólica. Por que as igrejas protestantes não têm sacramentos ou não têm sacramentos válidos? Algumas sabem, nós não temos mais sucessão apostólica. Por quê? Perderam. Como que perde a sucessão apostólica? Quando eu falo assim, por exemplo, quando eu chamo, por exemplo, aqui, deixa eu pegar vocês como exemplo. Quando eu chamo a Maria de Fátima, quando eu chamo o Paulo e quando eu chamo a Alvanir e falo assim, nós agora somos uma igreja católica renovada. Que não existe igreja católica renovada. Ah, nós somos a igreja católica da Paraíba. Né? É isso. Eu sou o Papa, vocês são os padres e os bispos. Quando alguém faz isso, se torna protestante. Perde a sucessão apostólica. Ninguém me ordenou. Você entendeu o que eu disse? Então, os bispos são os sucessores dos apóstolos, tá? Pois bem. Aí chega no nosso ponto, o que tem a ver a sucessão dos apóstolos? O catecismo, e eu vou finalizando o nosso encontro, você vai anotar 3 expressões que vão aparecer muito ao longo do nosso curso. O catecismo fala dos 3 pilares da fé, que são a sagrada tradição, primeiro, a sagrada escritura, depois, e o sagrado magistério. A sagrada tradição é o conjunto dos ensinamentos, é o conjunto das verdades que foram sendo transmitidas e preservadas pelos sucessores dos apóstolos, pelos bispos. É isso, a sagrada tradição é um oceano vasto onde estão os nossos mais importantes símbolos, onde estão as nossas formas de acreditar, onde estão as nossas tradições litúrgicas, onde estão os nossos relatos de fé, enfim. Tradição é muito grande. Tradição não é fazer uma coisa tradicionalmente. Não, não. Aqui, quando eu usar a palavra tradição, estou me referindo a um vasto acervo, um vasto depósito da fé, onde estão todas as questões que são ligadas à nossa santa religião. A Sagrada Tradição, por exemplo, tem dentro dela o que é o início da Sagrada Escritura. A Bíblia é mais antiga que a Sagrada Tradição? Não. O Antigo Testamento, sim. De certa forma. Primeiro, a gente pode ver que o Antigo Testamento também é parte da tradição, certo? Mas a Sagrada Escritura completa, com o Novo Testamento junto, isso é mais novo que a Sagrada Tradição. E depois o Sagrado Magistério é quando os bispos, os concílios, a palavra da igreja reza pedindo as luzes do Espírito Santo e interpreta a Bíblia e interpreta a tradição, a história da igreja, certo? Quais são os pontos importantes para a gente gravar aqui dessa questão? O número 84 traz lá no título, que é o depósito da fé. O que é o depósito da fé? É o patrimônio sagrado com todas as verdades de fé que a gente tem. Depois do depósito da fé, tem o magistério da igreja, no número 85, que o magistério da igreja e o depósito da fé dialogam. Por isso que eu não posso fazer uma missa do meu jeito que eu quero. Por isso que eu não posso mexer na liturgia. Por isso que eu não posso ensinar diferente os mandamentos. Por isso que eu não posso falar, eu não concordo com o João, eu não concordo com o Marcos. Eu não posso fazer essas coisas. Por quê que eu não posso fazer isso? Porque essas coisas não me pertencem. O depósito da fé não é meu, é de todos nós. A sagrada tradição é de todos nós. Eu não posso mexer, não posso inventar. Inventar moda. Ah, agora eu acredito diferente da igreja. Ah, agora eu não concordo com isso, com aquilo, com aquilo. Ah, não. Não funciona assim. O patrimônio espiritual da nossa fé não é uma pertença privada, ele é de todos nós. Por isso que não pode ter coisas alteradas naquilo que a gente sempre aprendeu, correto? Aqui nós citamos os dogmas, as evidências que são o senso sobrenatural da fé, o crescimento na compreensão da fé, e eu quero concluir essa aula lendo o número 95, muito bonito. Se você quiser, grifa, anota depois.
Coloca no teu caderno o número 95 que diz: fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o sagrado magistério da Igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros e que juntos, cada qual a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. É isso que nos ensina essa primeira parte, que vai abrir as portas para os próximos capítulos, tudo bem? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todo sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, essa é a primeira aula de catecismo da Igreja Católica. Ela é dada pelo Altieres dos Santos. Ele é catequista, né? E, meu irmão, essa aula do Catecismo da Igreja Católica, essa aula já foi feita, já tem 2 anos. E aqui eu quero quero prosseguir, né? Vai ter a primeira aula, vai ter a segunda aula, a terceira aula, estudando sempre o Catecismo da Igreja Católica, começando do parágrafo 1 e vamos até o último, se Deus quiser. Hoje temos aqui a primeira aula, espero que você goste muito, né? Que seja muito proveitoso para você, a aula do Dr. Altieri dos Santos. E eu quero deixar aqui, gente, ó, o canal dele no YouTube, Créditos Altieri dos Santos, Catequese e Teologia Católica. Eu vou deixar o link da descrição do canal dele, tá bom? Aqui na descrição do vídeo. Vou deixar o link, tá bom? Doutor Altieri dos Santos, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus derrame sempre o seu amor e a sua paz sobre você, tá bom? E meu irmão, minha irmã, não se esqueça, você que está chegando pela primeira vez, deixa teu comentário, deixa o teu like, compartilha. Gente, vamos estudar o Catecismo da Igreja Católica, tá bom? A gente só fala daquilo que a gente conhece, a gente só dá aquilo que a gente tem. E nós, como os católicos, nós temos uma riqueza linda e maravilhosa chamada Catecismo da Igreja Católica. Essa é a primeira aula. Logo, logo a gente vai estar lançando a segunda aula. Peço que você comente, peço que você compartilhe. Você, como eu já falei que não é inscrito, vem para a família de cima dos telhados, se inscreva, ativa o sininho de notificações, deixa aí o teu like e vamos levar e anunciar a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todo sempre seja louvado. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.